Então, vou começar me apresentando, né? Primeiramente, meu nome é Elisângela, faço um mestrado aí no programa de pós-graduação em Física. Sou formada, sou licenciada pela Universidade Federal de Rondônia, onde eu fiz licenciatura, só que na época fiz também disciplinas do bacharel, então conheço bastante um pouco do quem é bacharel, tanto que eu não fui, né, passei por bacharel na época, por causa que era uma burocracia, né, mas eu tinha mais afinidade no bacharel do que na licenciatura, até não gostava de estágio, estagiar com aluno é um pouco complicado, né, então, mas aí eu permaneci na luta e finalizei. Eu iniciei a graduação em 2015 e finalizei em 2019, né? Eu finalizei e já fui para o mestrado, consegui a bolsa aí. E a CAPES, ela não obriga, ela... tem uma outra palavra, deixa eu ver. Ela pede, né, os alunos que são bolsistas, né, fazem estágio em docência, né, para os alunos começarem a ter essa afinidade com a graduação. Eu sou orientanda do Luiz Craco, e da professora Sabrina, só que também do Teldo. O Teldo me ajuda muito, ele está contribuindo muito nas minhas pesquisas, já que o Luiz, ele saiu, né, foi para a Alemanha. Então, bora lá. Hoje a gente estará aprofundando mais o estudo referente à mecânica quântica. No primeiro capítulo, nós vimos os primórdios, né, o início, né, da mecânica quântica, o que até então a mecânica clássica, ela não era abrangente, ela não conseguia explicar alguns fenômenos físicos. Então, a mecânica quântica, a gente viu alguns experimentos, alguns debates, né, filosóficos e físicos, né, sobre a mecânica quântica. Agora, nesse capítulo 2, estaremos aprofundando, onde eu vou abordar, nesse início desse capítulo 2, as propriedades ondulatórias das partículas, né? Já falei meu nome, né, Elisângela da Silva Barbosa. Aqui são os livros que eu utilizei como base para essa aula, que é o Heisenberg, as notas de aula do Abraham, o Moisés. Tem esse PDF aqui também da USP, que foi muito bom também e contribuiu para essa aula. Então, os tópicos que será abordado nesse capítulo será onda de matéria, a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza, e um pouco a gente vai ver a filosofia da teoria quântica. Aqui tem vários debates, né, filosóficos, né, da teoria quântica, quem aceita, quem não aceita algumas, e o que não aceita, o que não concorda. Então, estaremos vendo esses tópicos hoje e na próxima sexta. Então, o objetivo, né, de todo o curso, né, é fazer assim, estabelecer os limites da física clássica para o sistema de partículas microscópicas, né, compreender também os experimentos que influenciaram, né, a física quântica. A gente que vai ter bastante experimento para explicar o fenômeno quântico. Oi. Não, é que seu áudio cortou por uns 10 a 15 segundos. Tá. Pareceu falha de conexão só. Sim. Faz parte, né, como se diz. Não tem como via internet, é assim mesmo.
E aqui em Rondônia a internet não é tão boa, estou em Rondônia. Então, voltando aqui, o objetivo em torno de todo o estudo, né, desses capítulos, né, estabeleceu o limite, né, os limites da física clássica para os sistemas de partícula microscópica e compreender os experimentos, né, que influenciaram a física quântica. Aqui a gente vai ver vários experimentos muito interessantes. Eu acho fascinante todo o contexto histórico junto com o experimento, contribui muito para o nosso conhecimento. Então, lembrando um pouco o capítulo 1, que é referente aos problemas, né, que deram origem à mecânica quântica, eu gostaria, né, que os alunos, vocês, né, me explicassem. Vocês já fizeram a lista, já tiveram que estudar por fora, além das aulas do professor. O que se trata da radiação de corpo negro? Alguém aí pode me falar, né, para mim, para os colegas em si? Isso é muito bom, importante para vocês, né, para ver se fixou realmente o que se trata de um corpo negro. Alguém pode abrir o microfone aí e falar um pouquinho? Não precisam ter vergonha. Emerson, Daniel. Vai lá, Temerson. Vai, Temerson, faz essa por nós aí. Vai lá, Daniel. Ou Daniel. Do que se trata a radiação do corpo negro? Corpo negro em si. Ou se trata na emissão de radiação eletromagnética. Isso, é um modelo, né, idealizado, né? Ele é um modelo idealizado, né? Onde a gente tem que há vários estudos, né, feitos sobre a radiação, né? Onde a gente viu como é mesmo o nome? Prevost, teve Stefan, Fein. Quais outros que vocês lembram que fez o estudo sobre a radiação? Planck. Sim, Boltzmann. Então, teve vários cientistas querendo explicar a radiação de corpo negro, porque a teoria clássica ela não conseguia, ela era muito limitada. E quem obteve sucesso nessa explicação de radiação de corpo negro? Alguém lembra aí? Planck, isso. Onde ele afirmou, né, que a luz irradiava, né, a luz que irradiava um corpo negro, né, ela era quantizada, onde ela apresentava um valor mínimo, né, com pequenos pacotes, né. Ele introduziu uma constante da natureza que vai ser muito utilizado na mecânica quântica, que é a constante de Planck. Então, de início, a primeira explicação dele, ele não obteve sucesso. Posteriormente, ele obteve sucesso para explicar a radiação de corpo negro. Os cientistas são sempre assim, cada um vai tentando explicar de uma maneira, porque cada um tem um ponto de vista. Então, alguém quer falar mais alguma coisa sobre a radiação de corpo negro? Já o segundo experimento que a gente viu, né, problemas que foram discutidos na origem da mecânica quântica, né, foi o efeito fotoelétrico. Aí alguém de vocês pode falar um pouquinho sobre o efeito fotoelétrico? Gente, abre o microfone, vocês fizeram a lista. O efeito fotoelétrico foi um experimento que consistia em estudar a interação da radiação com a matéria. Isso. Olha que lindo, parece um livro didático esse menino. Eu reli umas 40 vezes para entender esse negócio. Porque às vezes tem conceito que é difícil de fixar, né? Então a gente acaba tendo que ler mais vezes, né?
Eu, por exemplo, eu tenho que ler muitas vezes para fixar um conceito, né? Esse esquemático desse experimento, quem fez primeiro foi Hertz, né? Onde ele observava, né, quando incidia a luz, né, sobre a placa emissora, né, ele observava algumas faíscas. Contudo, ele não conseguiu explicar. Só foi depois, né, de algum tempo, né, que Albert Einstein, em 1905, né, conseguiu explicar o fenômeno do efeito fotoelétrico referente a esse experimento, né, onde os fótons, né, da luz, os pacotes, os fótons transferem energia para os elétrons, que os elétrons são ejetados dessa placa emissora, né, e se produz uma corrente. Para retirar esses elétrons dessa placa emissora, né, a energia mínima de cada fóton para retirar ela, né, é chamada uma função trabalho, né. Isso aí, eu estou explicando bem brevemente, mas vocês têm que continuar lendo, porque esses são fenômenos muito importantes que você leva para a vida toda. Então, na radiação eletromagnética, a gente viu principalmente duas explicações, né? Que foi o átomo de Bohr, essa figura, e a gente também viu o efeito Compton. No átomo de Bohr, alguém pode explicar aí sobre o átomo de Bohr? Gente, oi. Emerson. O átomo de Bohr. O átomo de Bohr, vamos lá. Isso. Deixa eu lembrar o que é o átomo de Bohr, crianças. Brincadeira. Vamos primeiro, o átomo de Bohr, ele veio para poder explicar, principalmente explicar a questão dos espectros eletromagnéticos. Uhum. Porque para explicar o espectro magnético, um modelo de estrutura atômica tem que fornecer dados precisos em relação a ele. Aí o Bohr propôs o modelo, resolveu os problemas que tinha antes dos modelos anteriores, do Thomson, o Rutherford resolveu do Thomson e Niels Bohr resolveu o Bohr resolveu do Rutherford, questão da estabilidade. Aí, com o modelo dele, ele conseguiu obter dados precisos de alguns aspectos da radiação, do espectro de radiação. Sim, correto, parabéns. Isso mesmo. Então, no átomo de Bohr, né, ele consegue explicar, né, o átomo de hidrogênio, mas ele é muito limitado ainda, né? Ele não consegue abranger ainda muito, porque quanto mais átomos, mais elétrons, né, mais complexo. Então, ele tem uma certa limitação. Ele é um modelo atômico, né, que ele explica, né, como são formados, né, o núcleo atômico. Deixa eu pegar uma água aqui, tá? Aí ele explica como que vai funcionar, né, quando o elétron ele passa de um nível de um orbital para outro, né? Quando agora eu esqueci. Ele descreveu 4 postulados, onde ele descreve o átomo como sendo um núcleo, né? E em volta do núcleo, que ele é carregado positivamente, vai ter os elétrons orbitando nas órbitas, né? Para o elétron passar de uma órbita para outra, essas órbitas elas são quantizadas, né? Para eu pular de uma órbita para outra, eu tenho que, para ocorrer o salto, né?
tem que ter uma diferença, uma energia, né, para que ele faça esse salto. E também ele descreve, né, que as órbitas permitidas, elas dependem, né, de valores quantizados, valores bem definidos, e ele descreve também o momento angular orbital, né? Contudo, ele é incluído esse momento angular a mão em si, mas aí não tem comprovação. E tem um tópico que não foi visto por enquanto, que é o calor específico dos sólidos, que hoje eu estarei abordando bem resumidamente. Posteriormente, vocês vão estar estudando para fazer uma atividade que vai ser proposta daqui a pouco. Então, o calor específico, ele define, né, a variação térmica de uma determinada substância ao receber determinada quantidade térmica, aonde, quando a gente fornece calor para um material, ocorre, né, a mudança de temperatura. Isso é bem básico quando a gente estuda termodinâmica. No entanto, materiais diferentes vão responder de diferentes maneiras. É a mesma coisa de eu aquecer, por exemplo, 100 gramas de... 100 gramas, né? Colocar 100 gramas. 1 quilo de ouro com 1 quilo, um quilo de ouro com, por exemplo, 1 quilo de alumínio. Cada um vai responder de maneira diferente. O ouro, possivelmente, aquece bem mais rápido pelo coeficiente, né, dele, e o alumínio de outra maneira. Então, é definida a capacidade térmica dos sólidos como capacidade térmica é igual ao limite de ΔT tendendo a zero, onde esse limite indica que o calor, a capacidade térmica do meu material, ele depende da temperatura, onde nós temos a razão entre o calor que ele recebe ou é retirado, né, em razão da variação da temperatura. Isso aí é bem básico. A gente vê muito em termodinâmica, né, o estudo, né, da capacidade térmica do calor específico, capacidade térmica para gases, né, onde para gases a capacidade térmica a volume constante é diferente da capacidade térmica a pressão constante. Já para um sólido, o que é feita uma aproximação, onde essa aproximação considera que a capacidade térmica a volume constante é igual à capacidade térmica à pressão constante. Então, no caso, isso ocorre devido à primeira lei da termodinâmica, que a gente tem que o sólido ele não vai o trabalho que ele vai sofrer é muito pequeno, né? O volume do sólido ele não vai variar muito, ele é muito incompressível. Então, por isso que é considerado que o calor, a capacidade térmica a volume constante é igual à capacidade térmica a pressão constante. Isso tudo já se tinha, né, teoricamente, já se tinham ideias, contudo, ainda não se tinha feito observações experimentais. Nisso, Dulong Petit, né, esse daqui é uma pessoa, esse daqui é o outro, né? Só que a lei de Dulong Petit é tudo juntas, né?
onde decorre, né, através de observação experimental, né, realizada pelos franceses Pierre, né, Dulong e Alex Petit. Eu não vou falar esse nome que eu não sei. Então, foi anunciado no ano de 1819. Então, em 1819, eles conseguiram, né, experimentalmente, datar medir vários valores referente à capacidade, calor específico, né, dos sólidos, onde quando se aquece um sólido a elevadas temperaturas, ele passa a ter no limite 3R, onde esse R é a constante universal dos gases. Para ele, vários materiais nessa faixa de 3 vezes R, na temperatura ambiente, vários elementos materiais, ele apresentava uns valores bem próximos. Contudo, alguns materiais, eles ficavam bem longe desse 3R. Então, a lei de Dulong-Petit, ela tem uma certa limitação. Ela não consegue, por exemplo, explicar o diamante. Tem o diamante, o boro, o carbono, tem também o césio, que o césio, a temperatura ambiente, ele está mudando um pouquinho a mais, ele muda de fase. Então, essa lei de Dulong-Petit, esses elementos que eles estavam analisando, esses materiais, eles não estavam sofrendo alteração, não estavam mudando não estava entrando em fusão nem nada, eles estavam na temperatura ambiente. Então, contudo, a lei de Dulong-Petit, ela foi muito limitada. Ela não conseguia explicar o porquê que vários elementos, vários materiais não ficavam nesse limite de 3R. Foi com isso que apareceu o primeiro modelo que analisa quanticamente, né, o calor específico dos sólidos, né, que foi o modelo de Einstein. Einstein, ele considera, né, que as vibrações dos átomos, aqui é um esquemático dos átomos, né, uma cadeia aqui, que as vibrações deles vão ser tratadas quanticamente, que a lei de Dulong-Petit é tratado classicamente. Isso aqui é clássica. Já o modelo de Einstein, não, já trata vibrações quanticamente, onde ele continua considerando que os átomos, eles vibram em um ponto de equilíbrio, eles ficam vibrando assim e somente. Então, para Einstein, ele assume uma única frequência dos átomos desse sólido vai apresentar uma frequência única. Então, a ideia de Einstein é a ideia de quantizar, né, osciladores harmônicos, né, foi feita por Albert Einstein em 1907. Eu acho que ele estava bem empolgado, né, depois do efeito fotoelétrico. Ele estava bem empolgado, então ele fez um modelo para explicar o calor específico dos sólidos, né, utilizando os resultados da teoria de ondas elásticas em solo, propôs que a energia térmica de um oscilador ele varia com a frequência de ômega, né, e aonde é analisado que a energia térmica varia NH cortado ômega, onde esse ômega ele vai ser para ele todo, né? Como eu havia falado, os osciladores eles assumem uma única frequência. Deixa eu ver, acho que eu não esqueci mais nada, não. Então, contudo, ainda o modelo de Einstein, mesmo utilizando a mecânica quântica,
ainda em si é um pouco limitada. Aí, posteriormente, veio o modelo de Debye, onde nesse modelo, o calor específico, ele ocorre devido às vibrações dos átomos de Hertz. Ele considera que as oscilações são tratadas, as vibrações são analisadas quanticamente, são tratadas quanticamente. Contudo, ele considera que no modelo ele considerou que os átomos da rede cristalina, eles eram formados por sistemas do tipo massa-mola acoplado entre si. Então, no lugar da gente ter que os átomos vibram com uma única frequência, aqui nós temos que o sistema da rede cristalina, ela vai vibrar conforme a massa mola. Então, as vibrações são aquelas de baixa frequência e denominadas de fônos, onde a frequência ela está relacionada com o modo normal, onde o modo normal de um sistema é a frequência no qual essa estrutura ela deforma, ela vai ser deformada ao ser perturbada. Então, isso aqui é mais ou menos... então, comparando assim, o modelo de Einstein com o de Debye, que eles analisam quanticamente as vibrações, contudo, né, no modelo de Einstein, todas as oscilações elas são iguais. Já para Debye, ele analisa separadamente cada modo normal, cada vibração em si dessa rede cristalina, onde, no caso do Debye, vai ocorrer uma soma de cada vibração, só que no modelo de Debye, ele vai considerar a fórmula que Einstein chega. Contudo, ele vai analisar cada frequência de cada vibração. Alguma dúvida aí? Tá todo mundo quieto? Até agora não. Isso é bem resumido, entendeu? Porque agora é a parte mais interessante, né? Essa é uma atividade que é proposta para vocês fazerem, é avaliativa. O Teldo ia passar, mas aí depois a gente conversou e eu estarei avaliando vocês. Então tem algumas questões, tipo, eu falei bem resumidamente. Então, eu quero que vocês façam um trabalho onde vocês descrevam os modelos de Dulong-Petit, que é o modelo clássico, o de Einstein e Debye, cada um de maneiras isoladamente. A segunda questão é quais são as diferenças entre o modelo de Dulong-Petit e Einstein? Quais são as críticas do modelo de Einstein? E quais são as semelhanças esqueci de colocar um as aqui. E as diferenças entre o modelo de Einstein e Debye. Então, essa é uma atividade avaliativa. Ó, como que eu sou boazinha, eu e o Teldo. Formem dupla, mas eu espero que vocês discutam entre si essas questões, porque é um pouco, como vocês viram bem resumidamente, vocês vão ter que estudar um pouquinho a mais, né? Responda essas questões e poste no AVA. Todos os alunos devem postar essa lista no AVA, porque senão pode ocorrer de ficar sem nota. Então, não esquece de colocar no rodapé, né, o nome dos 2 alunos. E o trabalho deve conter o nome de cada participante. Cada aluno tem que
tem que colocar um nome, porque se faltar, tipo, a pessoa fez em dupla, mas esqueceu o nome do colega, aí o colega vai ficar sem nota. Vocês conseguiram entender? Tá tudo ok? Só a dupla vai postar? Oi? Peraí, eu não tô escutando. Fala um pouquinho mais alto. Então só um da dupla vai postar o trabalho? Todos da dupla. Tipo, tu tá fazendo com o Daniel. Tu vai postar e o Daniel vai postar, mesmo que seja a mesma coisa, entendeu? Entendi. E a data? E a data... Deixa eu pensar aqui. Ai, deixa eu olhar aqui. Para amanhã. Não sou tão mal assim, não, gente. Estou vazia. Escuta aqui de São uma forma. 4 questões. Aí eu quero que vocês descrevam bem os modelos, entendeu? Vixe. Dia 2 de abril é feriado, então não conta. Pode ser dia 1º. Dá tempo de sobra e não adianta depois reclamar. Peraí, que dia? Dia 1º de abril. Dia da mentira. Ixi, dia 1º também não é feriado? É feriado, mas aí vocês postam no dia 31, então. Então vamos mudar, dia 31. Daqui uma semana. Não, aumenta o trem aí. Qualquer dia Não, Ela só tá reduzindo. É porque quinta e sexta é feriado, né? feriado. Quem estuda não tem quase feriado, não. A gente tem mal um domingo, né? De Uai, descanso. quem estuda também não tem final de semana, então bota dia 3, ué. Não. Dia 31, aí depois eu vejo com o Teldo se pode prorrogar, mas uma semana é suficiente para vocês fazerem. Se vocês fazerem uma questão por dia, rapidinho vocês terminam. Tipo, amanhã vocês descrevem um modelo de Dulampet e Einstein e Debye, né? E no outro dia vocês fazem quais são as diferenças. Vocês vão respondendo por dia, não é puxado. Eu em eletromagnetismo, com o professor Alessandro, eu fazia assim. Todo dia eu fazia uma questão da lista. E aí eu consegui ir bem na disciplina, porque eu sempre fazia, né? Vocês conseguem. Então, dia 31, ok? Aí se o Theo depois falar para mudar, aí a gente muda, entendeu? Esqueci de perguntar o dia. Estou estipulando dia 31, tá ok? Ouvi amém aí? Tá todo Amém. mundo escutando? Vai fazer o quê, né? Ai, tem bastante arquivos aí na internet que vai ajudar muito vocês. Então, até agora a gente viu mais uma revisão sobre o capítulo 1 dos problemas que deram início à mecânica quântica. E agora vamos dar início ao capítulo 2, tratando-se da onda de matéria. Então, é muito interessante que Maurício de Broglie, ele era um experimental. Ele e o irmão dele, Louis de Broglie, eles viviam discutindo sobre física, filosofia. Ele era formado em história. Depois, assim, dessas discussões, né, de física, Louis de Broglie, ele acabou saindo da área de história e indo estudar física. Olha que interessante, né? Devido às discussões científicas, ele acabou passando de história para física. Eu, no meu caso, eu queria fazer história, mas fui para física. Olha que doideira. Então, o seu irmão, né, Maurício, ele influenciou, de certa maneira, Louis de Broglie a mudar de área, né, ir para física. E em 1924, Louis de Broglie, ele propôs na sua tese de doutorado a existência
de onda de matéria. Contudo, a sua ideia, né, sobre onda de matéria, que eu vou estar detalhando mais à frente, não foi aceita de início pelos cientistas. Então, ela só foi aceita a existência, né, dessa onda de matéria a partir do momento que Einstein leu o trabalho de Louis de Broglie e concordou, de certa maneira, com o que ele havia discutido. Então, Louis de Broglie, ele propôs o quê? Que não somente as ondas apresentam característica de partículas, mas também as partículas, elas apresentam um comportamento ondulatório. Isto é, como o fóton tem associado a ele uma onda luminosa, um material ele é formado por prótons, elétrons, bora pegar o exemplo de elétrons, por exemplo. Então, considerando o elétron, ele tem associado a ele uma onda também de matéria que governa seu movimento. Conseguiram compreender? Sim, sim. Entenderam? Não só como a luz, o fóton, ele apresenta o caráter ondulatório, né, que governa, né, o seu movimento, como a matéria. A matéria é formada por partículas, né? Então, em si, como, por exemplo, tratando isoladamente o elétron, ele tem em si associada a ele uma onda de matéria, então, que governa o seu movimento. A ideia de de Broglie rendeu para ele o prêmio de Nobel em Física 5 anos depois a sua tese, aonde, de início, ela não foi tão bem aceita, porque não tinha comprovação experimental. Eu até pesquisei a tese dele, e aí, assim, achei até um pouco bem complexa, que ele analisa a parte de relatividade, é bem complexo, assim. Tentei ler para ver se eu encontrava algo que ele mencionava, mas não consegui, não. É muito grande, então demandava de um tempo muito grande. Então, as suas ideias, elas foram confirmadas por experiência, que a gente vai ver posteriormente. Então, a onda, de acordo com de Broglie, tanto para a matéria quanto para a radiação total, está associada a uma frequência V da onda, associada a seu movimento. Aqui a gente tem E é igual a H sobre V. Aqui, a energia, ela tem um caráter corpuscular. E aqui nós temos um caráter ondulatório, que é frequência, né? Frequência, tá? Tem característica ondulatória. Então, aqui nós temos que o momento P é relacionado com o comprimento de onda, associado pela seguinte equação. O momento, ele é igual a H sobre lambda. Então, manipulando aqui bem basicamente, chegamos que o comprimento de onda é igual a H sobre P. Se você analisar aqui, o caráter ondulatório da matéria e o caráter corpuscular. P está relacionado a um caráter corpuscular. Sabemos que o momento pode ser descrito como mv, então nós teremos H sobre mv, que é a relação de de Broglie. Então, assim, quanto maiores forem as grandezas, menores serão os comprimentos de onda. Então, quanto maiores, né, as grandezas de mv ou do momento, menores serão o comprimento de onda. Dessa forma, para fazer a detecção dessas ondas de matéria é um pouco complicado. Aqui a gente vai estar vendo como que qual foi a ideia, né, dos experimentais para conseguir comprovar a onda de matéria.
É isso. Então, tem alguma dúvida aqui? Não. É bem tranquilo essa parte inicial, eu acho, né? Não sei para vocês, é por isso que eu estou perguntando, tá bom? Então, voltando um pouco na história, a gente falou sobre o átomo de Bohr. Contudo, o átomo de Bohr ele consegue explicar muito bem o átomo de hidrogênio, contudo, há certas limitações. Ele tem sucesso para explicar o átomo de hidrogênio, mas tem limitações. E é incluído, quando se faz o estudo do átomo de Bohr, é incluída uma hipótese, né, da quantização, que era colocada à mão, né, para chegar na fórmula. E, de certa maneira, não se tinha comprovado que aquilo, não se tinha comprovado que aquilo funcionava, era colocado à mão. Bohr, com a relação de de Broglie, foi possível chegar na condição de quantização de Bohr que realmente ela é equivalente. Considerando, né, que a gente tem, aqui nós temos um orbital, né, que tem um elétron ao redor, aqui tem um núcleo, aqui não tem uma bolinha, mas é para ter. Então, o elétron, como pela relação de de Broglie, ele tem uma onda de matéria que está associada ao movimento dele, então nós temos que o elétron ele vai orbitar conforme uma onda, então em si a gente tem o elétron ele estável, ele vai se movimentar por aqui, então então nós temos que a órbita, ela de certa maneira, ela ondula ao redor do núcleo. Então, considerando isso, nós vamos ter um número múltiplo de lambda, porque essa ondulação, a onda ela tem que se fechar, então vai ser um número múltiplo de lambda. Então, para descrever o perímetro da órbita do elétron, nós temos que 2πr, que é a distância daqui do núcleo até o elétron, que ele vai estar movimentando aqui, até o orbital, né? Então, a órbita ondulatória aqui é 2πr, igual a um número múltiplo de lambda, onde tem que fechar aqui. Pela relação de de Broglie, a gente viu anteriormente que lambda é igual a H, que é a constante de Planck, sobre P. Então, reescrevendo lambda aqui, nós teremos que 2πr é igual a NH sobre P, sobre o momento, né, da partícula. Então, reescrevendo aqui, ó, passando esse P para o outro lado, e sabemos que P é a massa vezes a velocidade, e passando 2π para cá, nós chegamos nessa relação de RmV é igual a NH sobre 2π, aonde em uma órbita circular, o raio vezes a massa vezes a velocidade, ela é o momento angular. Então, em uma órbita circular, Com isso, a gente chega na condição de quantização de Bohr. Então, através da relação de de Broglie, conseguiu-se comprovar que o elétron, isso aqui teoricamente, né, que o elétron, ele tem caráter, ele pode ser associado a uma onda de matéria, onde nós chegamos que o momento angular é igual a NH cortado, que essa é a condição de quantização de Bohr. Então, isso aí já comprova que a relação de de Broglie é, de certa maneira, eficiente.
E deixa eu ver aqui. N é um raio quantizado, né? Quantizado? Não, é um raio normal. Uhum. Porque quantizado é só questão da parte do elétron, né? A questão do raio é a distância, né? Do núcleo até a ondulação que o elétron passa, né? Que é tipo a orbital meio ondulatório. É N só é o só o número raio inteiro. mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Oi? N é só um número inteiro. 1, 2, 3. Isso, é o número inteiro. Igual a gente já tinha visto Beleza. anteriormente. N é um número inteiro. Alguma dúvida? Porque antes foi introduzido à mão, entendeu? Agora, com essa relação de de Broglie, conseguiu se comprovar que essa relação da condição de quantização está correta. Conseguiram compreender? Tudo ok? Tudo certo. Então tá. Então, como eu havia falado anteriormente, a relação de de Broglie ela só foi bem aceita a partir dos experimentos. De início, ela não foi muito bem aceita pelo cientista, porque não tinha nenhuma comprovação experimental. No ano anterior, a 1927, Eusarce, ele mostrou, sim, no livro ele só aborda que essa pessoa, esse cientista, ele mostrou que era possível demonstrar a natureza ondulatória através da matéria, utilizando o raio-x. Então, porque a distância entre um átomo e o outro num sólido cristalino é na ordem da grandeza do raio-x. Então, era possível comprovar através do raio-x. Então, para isso, um ano posteriormente, esse cientista Eussacher, ele só mostrou que era possível. O experimento que foi feito foi no ano posteriormente, foi em 1927, Davidson e Gamer, eles fizeram uma experiência que comprovou o caráter ondulatório dos elétrons usando os cristais de níquel. Por esse feito, eles ganharam, depois de 10 anos, o Nobel em física. Aqui é um esquemático do aparato do experimento deles, onde, nessa figura, nós temos aqui filamento aquecido, que emite elétrons. Aqui nós temos que os elétrons eles são acelerados por eletrodos e dirigidos para esse cristal, isso tudo no vácuo, tá? Porque senão ocorre interação com o ar, né? Então acaba tendo problema se não for vácuo. Então, os elétrons, eles são acelerados aqui pelos eletrodos, né? Que aqui tem uma fonte de voltagem. E os elétrons, eles são dirigidos até que eles atingem esse cristal de níquel. E com um certo ângulo, nós vamos ter eles colocaram um detector de elétrons, né, para analisar em quais ângulos nós vamos ter interferência construtiva, onde que vai ser possível notar uma interferência. Então, aqui ao lado temos mais detalhadamente, né, um esquemático como que vai chegar aqui nesse cristal. Então, os elétrons que são aquecidos, né, e acelerados, eles incidem pela amostra do cristal, né, pelos átomos de cristal. Aqui é o caso
unidimensional, por mais que o material apresente tridimensional aqui, aqui é só um esquemático no caso unidimensional. Então, os elétrons, eles incidem sobre essa cadeia unidimensional dos átomos do cristal de níquel, eles batem aqui nos elétrons e são espalhados. Então, com isso, eles obtiveram o resultado para esse ângulo, θ igual a 50, esse pico, quando o ângulo entre o feixe dos elétrons com o detector ele é 50 graus. Então, a existência desse pico aqui, ele demonstra, né, qualitativamente a validade do postulado de Broglie, porque ele só vai ser explicado com uma interferência construtiva de ondas espalhada pelo arranjo periódico dos átomos no plano de cristal. Então, aqui nós temos a corrente no coletor em função da energia cinética, onde é possível notar a interferência construtiva quando θ é igual a 50, porque então assim comprova que a matéria, o elétron, ele tem uma onda associada, porque se ele não apresentasse um caráter de onda de matéria, ele não iria apresentar esse pico. Isso aqui é característico agora esqueci. É característico. Eu acho que vocês entenderam. E aqui nessa figura lá, ao lado, nós temos a corrente, né, no coletor em função do ângulo. Aqui, ó, o ângulo 50, a gente tem um pico, e a voltagem, a fonte de voltagem para que os elétrons sejam acelerados é 54 volts. Aqui nós temos o mesmo esquemático, só que agora eu utilizei o livro do Heisenberg, porque o esquemático dele é muito simples. Eu encontrei um PDF que a figura é um pouco mais ilustrativa, bem melhor para analisar. Aqui já é do Heisenberg. Aí, no caso, usando um feixe de elétrons, né, com uma intensidade tão baixa que os elétrons atravessam o aparelho, um a um, né, verifica-se a figura do espalhamento, que permanece a mesma. Então, aqui é uma figura, né, do cristal, aqui o feixe incidente, onde é possível notar daqui, de um plano, desse primeiro plano aqui, até o feixe incidente, nós temos que o gama, ele varia 65 graus. Entre o feixe incidente e o feixe espalhado, a gente tem um ângulo θ de 50 graus. Já daqui, entre o feixe espalhado até o primeiro plano atômico, nós temos um ângulo θ. Se a gente analisar matematicamente, aqui a gente tem um semicírculo, né? Que, no caso, assim, pela trigonometria, isso aqui tem que dar 180. Então, se eu fazer 180 menos 65 menos 50, vai dar 65. Considerando que a distância entre um plano e outro, os planos atômicos do cristal, seja 0,091 angstrom, a gente consegue, usando a relação de Bragg, é possível encontrar qual o comprimento de onda que incide sobre esse experimento. Então, considerando aqui, lambda é igual a 2D seno de alfa. Então, com isso, a gente tem que 2 vezes 0... eu esqueci um zero aqui, ó. Aqui tem mais um zero, gente. Acabei não percebendo isso, esse erro. Aqui é 0,091 angstrom vezes seno do ângulo alfa. Alfa aqui é
65. Então, a gente chega no valor de comprimento de onda de 1,65 angstrom. Então, o comprimento de onda para o elétron, né, já usando a relação de de Broglie, né, a gente consegue encontrar, a partir da relação de de Broglie, esse aqui é o valor da constante de Planck, né, e aqui considera a massa, né, do elétron e a velocidade. Acho que eu errei esse aqui, ó. Desculpem, eu errei esse cálculo aqui, tá? Desconsidera ele. Aqui, através da equação de relação de Bragg, já é possível encontrar o valor de lambda. Todo mundo compreendeu o experimento? Tá tudo ok? Ninguém tá dormindo aí, não? Tranquilo. Eu disse que hoje a aula vai ser bem tranquila. Então, dando continuidade nos experimentos que foram feitos, né, para comprovação da onda de matéria, aqui nós temos um arranjo experimental que foi feito por Debye, esse outro nome eu consigo falar, usando o raio-x, né, ou os elétrons por um material policristalino. Isso aqui é um feixe incidente de raio-x ou elétrons. Aqui nós temos um alvo referente ao alumínio em pó. E aqui nós temos uma chapa fotográfica que apresenta um anel circular de difração, onde é possível notar que esses resultados experimentais, eles concordavam muito bem com as previsões de de Broglie, onde nós temos nessa figura aqui a difração de raio-x, né, de policristais de óxido de zircônio, difração de elétrons por ouro. É possível notar que cada um apresenta um padrão de interferência diferente, até porque se tratam de materiais diferentes. Então, todos esses resultados experimentais, eles concordavam muito bem, tanto qualitativamente, né, quanto quantitativamente com as previsões de de Broglie, e forneciam indícios bem convincentes, né, que as partículas materiais se movem de acordo com as leis do movimento ondulatório. J.P. Thomson, que ele é filho do Thomson, que descobriu o elétron, ele fez esse mesmo esquemático de Debye aqui para explicar alguns materiais, né, a difração de raio-x, né, dos materiais. Contudo, J.P. Thomson, ele mediu a difração dos elétrons em filmes finos, são camadas bem finas, né, de cada material, onde J.P. Thomson, ele utilizou também os elétrons, no caso aqui é raio-x ou elétron, né, ele usou elétron, né, com altas energias, né, para conseguir as contribuições dos planos atômicos de ondas difratadas. Então, é bem fascinante o quanto o pai influenciou o filho, né? No caso, o Thomson, ele descobriu o elétron, né? Que o elétron é um corpúsculo, né? E J.P. Thomson, que é o filho, ele conseguiu, de certa maneira, comprovar que o elétron, ele possui caráter ondulatório, bem fascinante isso, tem até no Heisenberg, ele coloca bem definido, assim, sobre as contribuições dos dois. E temos que, aqui, nós temos a difração de Laue, que é posteriormente foram realizados experimentos de difração de feixes de nêutrons, né, feixes moleculares de hidrogênio e feixes de atômicos de hélio.
a importância de tudo isso sobre onda de matéria não vai somente para a área de quântica. Tudo isso foi muito importante para demonstrar a periodicidade dos sólidos, porque até então não se tinha, assim, se tinha a ideia que os átomos, eles eram os sólidos, eles apresentavam periodicidade, mas ainda não tinha sido comprovado experimentalmente que os átomos, que os sólidos, eles apresentavam periodicidade. Lowy, ele, através da discussão feita por Fresnel e Fraunhofer sobre a discussão da difração, né, que quando você estuda ótica, pelo Moisés, eles tratam difração de fendas, difração de uma fenda, difração de fenda circular, retangular, dupla fenda. Lowy, ele considera, ele descreve teoricamente a difração para um sólido. Ele descreve que ai, gente, desculpa. Só voltando, é porque eu fiz o meu TCC na área, faz tempo que eu não leio ele. Mas Lowy, ele descreve teoricamente, assim, ele analisa para N fendas. Ele descreve a difração para N fendas, aí ele considera um sólido, porque um sólido, ele apresenta, né, um caráter de fendas, né, porque cada um tem uma distância, e tridimensional. Lowy, ele descreve teoricamente e posteriormente ele faz o experimento, né, de difração de raio-x para um monocristal e consegue comprovar aqui que é possível notar as bolinhas, a periodicidade do átomo. Isso foi muito importante para a área de cristalografia, que até então, como eu havia mencionado, não se tinha ideia da periodicidade dos átomos, tinha ideia, mas não experimentalmente. Então, Lowy, esse experimento de Lowy foi muito importante tanto para a contribuição da área de quântica, né? Esses experimentos de ondas de matéria foi muito importante, tanto para a quântica quanto para a área de cristalografia. Então, aqui nós temos essa figura, né, de difração de raio-x para um monocristal de cloreto de sódio, e aqui um pouco mais ampliado, né, o cloreto de sódio também. Conseguiram compreender? Às vezes eu fico um pouco nervosa, acabo ficando nervosa e às vezes me gaguejo um pouco. Tá claro para vocês? Onda de matéria. Oi, tá todo mundo dormindo? Tá de boas. Tá de boas. Então, agora, bora praticar um pouco, né? Gostaria que vocês fizessem esse exercício aí. Espero que vocês estejam aí com caneta e papel na mão. Enquanto vocês... Vou deixar uns 5 minutos aí para vocês ir fazendo. 1 vezes 10 é menos 34. A constante de Planck reduziu. Constante de Planck é 6,63, né? Vezes 10 dá menos 34, né? Joule por segundo. Isso. A outra é dividida por 2π. Isso. Então, bora lá, senão vai demorar. Tentar aqui escrever, não vai sair mil maravilha, né? Mas acho que ele vai dar para entender.
Então, aqui no exercício, ó, na letra A, qual é o comprimento de onda de de Broglie de uma bola de beisebol se movendo com a velocidade 10 metros por segundo e suponha que a massa ela tenha 1 quilo. Então, qual é a relação de de Broglie? Vocês lembram? Eu explico para vocês. É H sobre H sobre... MV? Isso. É igual H sobre P, né? Que é referente ao momento. Que eu posso reescrever como H. Tentando fazer bonito, gente. Eu não tenho... M vezes P. Eu não tenho quadro digital, né? É só no mouse. Agora fica fácil, né? Porque a gente tem o que? A velocidade e tem a massa, né? Da bola de beisebol. A gente sabe a constante de Planck. Então vai ficar... Ai, ai. 6... 103. Nossa, coisa linda, né? Escrever com mouse é a coisa mais difícil que tem. Eu te parabenizo porque dá para identificar o que é o que. Ai, ai. Tô tentando, né? O Caldo tinha falado para mim fazer... colocar a figura, né? A equação, né? E já deixar pronto, né? Eu quis me arriscar. Então, a massa é quanto? É 1 quilo, né? Já tá no SI. E a velocidade é 10. Saiu tudo. Então, isso aqui vai dar quanto? Fácil, né? Quanto que dá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, nós temos 6,63 vezes 10 na menos 34, dividido por 10. Vai ficar quanto? Vai lá, Temer, só sei que você sabe. Gente. Vai ficar quanto? Ninguém calcula. Gente, 10 vocês a têm que ter menos calculadora aí 35. do lado. Hã? Vai ficar 6. 6,63 vezes 10 a menos 35. Aí essa eu consigo responder. Isso mesmo. Valeu, Menos Adalto. É nóis, 30. rapaziada. Qualquer coisa aí, chama o Temerson. Ai, vocês são uma comédia. Metros, né? Dá pra definir. Dá pra entender, né, gente? Esse aqui é um 3, né? Isso. Acho que se eu tivesse um quadro digital, minha letra ia ficar bem bonitinha, mas não tem, né? Fazer o quê? Sou mestranda ainda, né? Quando eu for professora, eu vou ter. E já na questão 10, na questão B, ele pergunta qual é o comprimento de onda de de Broglie de um elétron cuja energia cinética é 100 electrovolts. Então, ó, eu só vou falar, ó, a gente sabe que P é igual A raiz quadrada. MD, né? Ui, meu Deus. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Escreve P como 2 vezes a raiz quadrada.
a gente sabe que... Vou colocar isso aqui, implica... Deixa eu apagar aqui. A gente sabe que K, energia cinética, é igual M P quadrado dividido por 2, né? Então, se eu posso reescrever isso aqui em termos do momento, né? Então, vou ter... E vou ter... Peraí. Tá certo, né? Então, vou ter... Tá, isso explica aqui. O que foi? Desculpa, professora. Não, tudo bem. Isso. Oh, desculpa. Que desagradável, hein, Temerson? Aqui é igual. P quadrado dividido por 2M, né? Que é equivalente. Então, isso implica que P quadrado, né? É igual 2M vezes K, que é energia cinética. Então, P vai ser... Ui, não saiu. Raiz 2M K. Então, dá quanto? Substituindo aqui, ó. Vai dar quanto? Vocês conseguiram? Ui. A letra B. Deixa eu separar aqui, senão fica bagunçado. Vocês conseguiram resolver aí já? Oi, Temerson. Fez? Temerson? Daniel? Eu ainda não. Eu tô sem minha mesa de estudo, porque o negócio tomou ela de mim hoje, de manhã cedo, então não tem como fazer nada com a mão. Só tô assistindo. Ah, tá. Então, aqui é só meu Deus. Tô doida. Então, H vai ser igual... H, ó. Lambda, meu Deus do céu, que confusão. Então, aqui no lugar de P, a gente vai ter 2M. Deixa eu pegar aqui. Então, é só calcular isso aqui. A gente chega num valor de... Eu já vou colocar o valor, mas depois vocês calculam. Depois verifica. 1,2 angstrom, tá? Tá bom para vocês? Então, como falta 10 minutos para 9h30, porque no 9h30 já finaliza, eu não dei intervalo, eu quero que vocês coloquem esses dois exercícios naquele trabalho, tá bom? Aqui vocês vão explicar porque
a natureza do projétil, a natureza ondulatória de um projétil, não se revela por meio de efeitos de difração. Então, esses são exemplos fáceis. É bom para vocês praticar, né? Então, como está dando 9h20, é bom vocês não beberam água, não foram no banheiro ainda, né? Então, vou deixar esses 2 exercícios, não esquece de colocar esses 2 exercícios, que eles vão valer pontinho aí, junto com aquelas questões de calor específico, tá bom? O slide já está no Teams? Vou colocar ele, tá bom? Ok. Pode ser? Ok. 2 questõezinhas extras Ok. de sobremesa. Bem, é só para praticar e conseguir explicar, né? Eu já falei bastante hoje, né? Então, são questões bem simples, não tem nada muito complexo. Eu ia resolver agora em sala, mas já está dando 9h30. Vocês têm disciplina, né? Aula depois das 9h30, não é? De eletro? Sim, agora tem eletro. Pois é. Então, eu ia fazer um resumão, mas vou deixar. Na próxima aula eu retorno um pouco, dou um resumão de tudo que eu estive explicando. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim está sendo um desafio. Além de desafio, está sendo importante para a minha aprendizagem, porque faz tempo que eu não assumo sala de aula. Vou interromper o compartilhamento aqui. Isso aí, Elisângela. Parabéns pela aula. Aí você continua Obrigada. sexta-feira? Muito obrigado. Isso. Elisângela. Com o computador do meu marido, porque o meu não está funcionando, não. Tá certo. Qualquer dúvida, quiser entrar em contato comigo, é só falar com o Teldo, que o Teldo manda meu número. Na verdade, se quiserem entrar em contato contigo, tem aí se vocês acompanhar pelo chat do Teams, né, o pessoal, tudo que escrever ali, todo mundo vê. Vocês todos estão no Teams. O Silvio está fazendo a disciplina, né? É porque o Silvio também está fazendo estágio de docência. Tá. E ele também vai mais para frente, lá para o final, fazer a mesma coisa que você está fazendo. Uhum. É nóis, Silvio. Vocês todos estão em estágio de docência. Tá. Acho que ele está por aí ainda. Então, muito obrigada, tá, a todos vocês. Desculpa, porque às vezes eu fico nervosa, o Teldo sabe que eu fico bem nervosa para dar aula. Faz parte do aprendizado. Mas isso aos poucos a gente vai melhorando, né, com a prática.